que foi o próprio Cristo que disse que Pedro vai ter perpétuos. O que é perpétuo? É para sempre. Portanto, não pode ser interrompido. Sucessão apostólica ininterrupta. E assim tem sido desde 2000 anos, com 266 papas até o momento em que grava este curso, em que o Papa Francisco é o 266º Papa. Perpétuos sucessores, seja excomungado. Portanto, quem diz que a sé está vacante, seja que não há Papa, está negando um dogma da fé católica. É muito simples. Muito antes do Concílio Vaticano II, que é o que essa galera usa de motivo para ser sede vacantista. Então, basicamente, o sede vacantista perdeu a fé. Porque vejam, meus caros, ainda que um Papa fosse herege, aonde está a natureza divina na Igreja, no papado? Nós tivemos Papa adúlteros, Papa que ordenou cardeal filho, Papa que foi colocado pelo poder humano, Papa que foi morto, Papa que desenterrou um outro Papa para julgar o Papa morto e jogar o seu corpo no rio. Nós tivemos coisas escabrosas na nossa história. Mas nós tivemos o nosso primeiro Papa. Quem foi? Simão Bar Jonas, filho de Jonas. E São Pedro, o primeiro Papa, era um homem titubeante, quase esquizofrênico. Uma hora ele diz, Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. 5 minutos depois ele está dizendo, Cristo, por favor, não vai para a cruz. Jesus diz para ele, Pedro, afasta-te de mim porque você é um capeta. Jesus, na sua sabedoria infinita de Deus, nos colocou um primeiro Papa desse estilo para que nós não botássemos realmente tanta expectativa nele, mas naquele que é o dono da igreja, que é o próprio Cristo. Para provar que é o Espírito Santo e o próprio Cristo que consola, mantém, sustenta e dá vida à sua igreja. Eu me lembro de uma conversa que saiu na internet com o Zucchi, lá da Montfort, com aquele Frei Tiago do Monte Carmelo, que é um sede vacantista, e os dois debatendo, e o Zucchi fez uma pergunta para esse frei, que tem um canal no YouTube lá, coitado, sede vacantista. Aí o Zucchi perguntou a ele, Zucchi, quer dizer então que se o Papa negar Cristo, né, fizer uma doutrina contrária a Cristo, ele deixa de ser Papa? Uhum. Sim, claro, por óbvio. Eu disse, tá bom. E se o Papa chegar para a igreja inteira e dizer, olha, eu, Papa, sei lá, Joaquim III, estou aqui por esse documento negando a divindade de Cristo. Ele deixa de ser Papa? Deixa. E se ele fizer isso depois mais uma vez? Óbvio, pior. E se ele fizer isso 3 vezes? Aí o frei ficou branco. Porque ele falou, então, foi o que São Pedro fez. São Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois disso, Jesus foi lá e disse, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, está aqui o governo da minha igreja para você. Pedro, você é o Pedro, né? Você fazer o quê? Você é humano. Mas, como diz São Paulo, o meu poder reside na fraqueza, porque eu conto com o poder divino. Ou seja, o sede vacantismo é falta de fé. É só isto. É só isso, é falta de fé. E de uma boa pia de louça para lavar também. Porque é um bando de desocupado que passa o dia na internet enchendo o saco. E tem mais uma coisa, eu vou explicar para você o fundamento do sede vacantismo. Não é só que esses mentecaptos, eles não sabem isso aqui. Eles provavelmente sabem isso aqui. Eles leram Ludwig Ott, leram tudo. O problema deles é que eles levam ao absurdo o papado. Eles acreditam que o Papa é infalível em todas as suas sentenças, em todo o seu ministério. Porque o Papa tem o magistério ordinário e o magistério extraordinário. O que é o magistério ordinário? Quando ele ensina por cartas encíclicas o que é verdade de sempre. Quando ele renova as verdades para nós do nosso tempo, sem nada acrescentar, em tudo esclarecer. O que é o magistério extraordinário? Ou seja, não é normal, extraordinário. O que é o extraordinário? É quando ele usa da sua autoridade de Pedro, com o auxílio do Espírito Santo, para a igreja inteira sobre fé e moral, que são as condições para falar infalivelmente. E o Concílio Vaticano I, que eu também citei, diz que estas são as condições para que seja infalível. Ou seja, para que não haja erro nenhum, tem que ser ele falando a partir da cátedra de Pedro, invocando o auxílio do Espírito Santo, falando para toda a igreja sobre fé e moral de maneira solene. Só assim, e então assim ele é infalível. Mas este povo sede vacantista
tem uma visão distorcida do papado e acha que o Papa é tipo Cristo mesmo. Não, ele é o vigário, ele é o substituto, é aquele que tem um mandato. Mas ele não é o próprio, senão seria vigário. É que nem você tem o pároco e o vigário, não é? Jesus é o pároco. O Papa é o vigário. É o administrador. Mas não é o que manda, o chauvinista. Então, eles acham que o Papa é infalível em tudo. Esse Frei Tiago, numa entrevista com o Paulo Cogos, uma vez eu fui lá ver, ele fala, não, o Papa é infalível, inclusive no ordinário, no magistério ordinário. Eu digo, olha, se ele é infalível, inclusive no ordinário, então praticamente todos os papas não são papas, porque vários deles disseram coisas que, né, alguma coisa está imprecisa e tal. O magistério ordinário não é infalível. O magistério ordinário cotidiano, ele deve ter da nossa parte um respeito religioso, uma reverência, uma benevolência, uma boa vontade, mas ele não é infalível. Isso é doutrina da igreja, não tem essa. O extraordinário, sim, aí é dogma definitum, aí não tem o que fazer, é inquestionável. Por quê? Se no cotidiano ele erra em qualquer detalhe, numa entrevista, ele já deixou de ser Papa. Pronto. Se o Papa fala assim, o que causa câncer é, sei lá, né, fumar cigarro. Aí vamos lá, daqui 50 anos fica provado, mais do que provado na ciência, que não é o cigarro que causa câncer, mas sei lá o quê. Pronto, já errou. Não é infalível, portanto não é Papa. Então, de uma espécie de papolatria, surge o sede-vacantismo. Ao querer exaltar tão grandemente a figura do Papa, eles ficam sem Papa. São os ignorantes, inconsequentes. Então, boletos, filhos, um mato para carpir, faria muito bem para essa gente. Inclusive, se você for sede-vacantista e estiver assistindo isso aqui. Tome tento.